Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Amém. Eu queria começar falando um pouco sobre mim essa noite. Eu louvo a Deus pelos incentivos, pelos elogios que recebo por parte de alguns irmãos, por parte de alguns amigos. É claro que, como pastor, eu recebo muitas críticas, algumas até me surpreendem, mas também recebo alguns incentivos, recebo alguns elogios, e louvo a Deus por isso. Mas eu queria começar dizendo para vocês que nem sempre eu fui assim, nem sempre eu fui o que hoje eu sou. Nem sempre eu fui um servo de Deus, nem sempre eu fui alguém que creu na palavra de Deus, nem sempre eu fui alguém que divulgou a palavra do Senhor. Eu sei que eu estou muito longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu estou muito longe disso, mas eu também sei que eu já fui pior do que o que hoje eu sou. Eu já fiz. Por que eu vou dizer isso essa noite? Por que eu começo falando sobre isso? Um dos motivos é para que você que está orando por um parente seu, especialmente um filho seu, não desista de orar por ele. Não desista de orar por um familiar, não desista de orar por um parente, porque eu já fiz muito a minha mãe chorar. Já fiz muito a minha mãe chorar, inclusive nesse feriado ela disse que de todos eu era o mais bravo. Fiquei sabendo agora, isso eu não sabia. Mas de todos eu era o mais bravo, eu era o mais ignorante. E foi uma surpresa para mim. Mas algumas pessoas ficam até admiradas quando eu digo, por exemplo, que eu já dormi no meio da rua embriagado. Pastor, já dormi. Não foi uma vez, foram várias vezes. Já tive relacionamentos que não agradavam a Deus. Não um, dois ou três, vários. Já tive sim os meus momentos de rebeldia. Já tive inclusive os meus momentos de ateísmo. Houve um momento inclusive em que eu decidi no meu coração que Deus não existia. Na minha mocidade, deitado uma vez na minha cama, eu chego à conclusão de que esse Deus que a minha família tanto prega não existe. E foi aí que a minha vida começou a mudar, e ela começou a mudar para pior. Nessa noite eu quero falar sobre ateísmo. Só que eu não quero falar sobre o ateísmo profissional, aquele ateísmo nos debates, de provar que Deus não existe. Não é sobre esse ateísmo que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre um ateísmo mais prático, um ateísmo mais pessoal. Não de alguém que afirma com a boca que Deus não existe, mas de alguém que, mesmo afirmando com a boca que Deus existe, vive como se Deus não existisse. O tema da mensagem de hoje é ateus de coração. Será que você é um ateu de coração? Para descobrir se você é ou não, abra a palavra de Deus mais uma vez no livro de Salmo. Nesta noite nós vamos meditar no Salmo de número 14, é um salmo curto, tem apenas 7 versículos, e ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte desse salmo fala sobre as características de um ateu de coração. É sobre isso que eu quero falar primeiramente, as características de um ateu de coração. O início do verso 1 diz: ao mestre de canto, salmo de Davi, diz o insensato no seu coração, não há Deus.
Davi começa nos informando como se chama alguém que afirma que Deus não existe. Qual é o nome que se dá a essa pessoa? Qual é? Insensato. Diz o insensato: Deus não existe. Não existe Deus. Não há Deus. Isso é curioso, é até interessante, porque, ao contrário do que alguns pensam, ao acharem que o ateísmo é um sinal de cultura, como eu achava, né? Não, ser ateu é ser inteligente. As pessoas mais inteligentes da Terra são aquelas que não acreditam na existência de Deus. Mas ao invés de ser uma demonstração de inteligência, o ateísmo é uma demonstração de insensatez, ou seja, falta de sabedoria. Quem é que diz que não há Deus? É o sábio? É o inteligente? Não, é o insensato. É o Nabal. É isso que a palavra é no hebraico. Nabal, uma pessoa sem inteligência, sem sabedoria. E olha que interessante, irmãos. Onde é que o insensato diz que não há Deus? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Não necessariamente ele afirma não existe Deus para as pessoas. Não necessariamente ele afirma com a sua boca que não existe Deus. Na verdade, o local onde ele afirma isso é no seu coração. Ele não afirma com a boca, talvez com a boca. Ele é até conhecido como alguém que diz que Deus existe. Ele é até conhecido como um crente no Deus de Israel. Mas escute, no final das contas, o que importa não é o que você diz. No final das contas, o que importa é o que você acredita no teu coração. A coisa mais fácil do mundo é sermos crentes de boca e ateus de coração. Isso me lembrou de uma citação que o Senhor Jesus lançou na cara dos fariseus. Pessoas religiosas da época de Jesus, ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem louvou a Deus aqui essa noite? Levanta a mão. Quem louvou a Deus aqui essa noite? Levanta a mão. Que ótimo! Que ótimo que você louvou a Deus. Mas a pergunta que eu faço é: onde está o teu coração em relação ao Senhor? Perto do Senhor ou longe do Senhor? Você está aqui essa noite por opção sua, porque você quis estar, ou você veio para cá essa noite porque não tinha outra opção para você ir? Se dependesse de você, você queria estar em outro lugar agora. Você louvou a Deus com os lábios, mas o teu coração está onde em relação ao Senhor? Está perto do Senhor, buscando o Senhor, ou está longe dele, querendo se afastar cada vez mais? Pastor, e como é que eu sei se eu sou um ateu de coração ou não? Talvez você seja. E como é que eu sei, pastor? É fácil, é simples. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelos seus? Uma árvore é conhecida pelos seus? É por isso que depois de dizer que o ateu nega a Deus no seu coração, Davi mostra que o ateu também nega a Deus no seu comportamento, na sua vida prática. Ele passa a mostrar algumas características de comportamento que mostram que ele nega o Senhor. Primeiro, verso 1 ainda diz: corrompem-se. Vou já falar um pouco sobre isso. Segundo,
e praticam abominação. Quando a gente escuta falar sobre algo abominável a Deus, a gente pensa logo em crimes hediondos, né? Não, assassinato é algo abominável a Deus, e de fato é. Mas muitas vezes coisas simples, coisas do dia a dia também podem ser abomináveis ao Senhor. Por exemplo, o filho de Davi, Salomão, diz em Provérbios capítulo 6, que Deus abomina, sabe o quê? O que semeia contenda entre irmãos. O fuxiqueiro, aquele que semeia uma contenda, aquele que gosta de ver um irmão intrigado com o outro, Deus detesta isso, Deus abomina isso. E quem nunca fez isso? Eu lembro que quando eu era criança, gostava de ver os meus colegas brigando. Fazia uma risca no chão e dizia, quem passar primeiro, quem cuspir aqui primeiro, e aí vai deixar, falou da tua mãe. A gente faz isso desde criança, né? Sem saber que isso é algo detestável ao Senhor. Algo abominável a Deus. Eu já fiz muito isso e talvez você fez. Até sem querer. É por isso que Davi encerra o versículo 1 dizendo, já não há quem faça o bem. Eita, Davi! Que visão de mundo pessimista! Não tem ninguém que faça o bem na tua opinião, mas é claro, Deus vê que tem gente boa. Não tem? Tem ou não tem? Essa pergunta que Davi responde no verso 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus é aqui descrito como alguém que está em um lugar muito alto, contemplando os filhos dos homens, para ver se encontra um que entenda a vontade dele, para ver se encontra um que busca a ele. Às vezes nós temos a ideia que Deus só quer encontrar erros em nós, só quer encontrar pecados em nós. Deus é fissurado em pecado, é a ideia que às vezes a gente tem. Mas aqui a gente vê que não é bem assim. Deus, Ele quer encontrar bondade em nós. Deus quer encontrar honestidade em nós. Mas de forma geral, o que é que Deus encontra? Verso 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Dizem que na Grécia Antiga, houve um filósofo por nome Diógenes, e ele em plena luz do dia, andava pelas ruas de Atenas com a lanterna na mão, para ver se encontrava um homem honesto. E ele não encontrava nenhum. Infelizmente, é exatamente assim em relação a Deus. Deus do céu olha para a humanidade, procurando alguém que entenda, alguém que busque a Deus, mas o que é que Deus encontra? Deus conclui que todos se extraviaram, ou seja, todos se desviaram de Deus, todos se desviaram do propósito de Deus para as suas vidas. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Segunda vez que Davi diz, que Davi fala sobre corrupção. E aí ele termina o verso 3 com uma dupla negativa, dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso que Deus encontra, é isso que Deus conclui, olhando para a humanidade. Ao invés de concordar com o insensato,
de que não há Deus, Davi concorda com Deus de que todos são insensatos. Todos, sem exceção, em um momento da sua vida, são insensatos. E essa, infelizmente, é uma conclusão triste, mas verdadeira. Tanto é que o apóstolo Paulo usa o Salmo 14 em Romanos 3 para provar que todos, judeus e não judeus, são pecadores. Quando Paulo quer provar que todos são pecadores, sem exceção, ele cita este salmo: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos. Isso não significa que todos são maus na mesma proporção, ou que todo mundo é igualmente mau. Não. Há pessoas piores do que outras. Isso não significa que em determinados momentos alguém não possa fazer algo bom. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela diz que todos nós somos contaminados pelo pecado. Todos nós fomos corrompidos pela maldade. E é exatamente isso que nós somos. Se nós fôssemos resumir a raça humana em uma palavra, olhando esses primeiros versículos, a palavra seria corrompidos. Corrompidos. E essa palavra corrompido, ela era usada para se referir àquele leite que infelizmente estragou. Aquele leite que infelizmente azedou. Você já começou a provar um leite assim que estragou, que azedou? A moda hoje é os pregadores pedirem para você se virar para o seu irmão e dizer alguma coisa, né? Então eu vou aproveitar essa moda. Olhe para o seu irmão e diga: você é um leite estragado. Diga com coragem. Agora, olhe para o irmão do outro lado e diga: você é um leite que azedou. A Bíblia é um espelho, né? A Bíblia não engana ninguém. Pastor, eu pensei que ia vir para o culto e ia receber palavras de incentivo. Calma. A palavra primeiro nos entristece, para depois nos alegrar. Então é exatamente isso que nós somos, pastor. Mas nem sempre eu me sinto assim, não. Eu não sou bem isso aí que Davi está dizendo, não. Eu não sou assim tão mal. Na verdade, tem dias que a gente se olha no espelho e fica até com raiva, né? Que coisa feia. Mas tem dias que a gente se olha no espelho e diz: eu sou isso tudo, né? Olha, espiritualmente falando, tem dia que a gente olha para o próprio coração e fica triste, cabisbaixo, eu sou pecador. Mas tem dias que a gente olha para a gente mesmo e, não, até que eu sou bonzinho, né? Até que Deus tem razão em ter me chamado para servir a Ele, porque se não fosse eu... Deixa eu explicar por quê que muitas vezes nós não nos achamos pecadores, como a Bíblia diz que nós somos. Eu passei a minha infância e adolescência inteira criando gatos, especialmente fêmeas, gatas. E houve um momento em que nós morávamos na Maraponga, e era um casarão. Por causa disso, cada um dos filhos ficou com um quarto para si mesmo. Eu fiquei com o meu. E nessa época, a minha gata tinha acabado de parir, né? Tinha acabado de eu ia dar à luz, mas... dar gato. E tinha nascido, acho que uns 6, 7 ou 8. Como eu gostava demais, foi o que eu fiz? Comecei a criar todos os gatos dentro do meu quarto. E o tempo foi passando, os dias foram passando, e eu só escutava reclamação. Que catinga! Que podridão, Tiago! Que quarto fedorento! E eu escutava aquilo e... fedorento, meu quarto? Cheiro de xixi, de fezes. Eu disse: não, você está enganado.
não sentia absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a caatinga acostuma. As nossas narinas se acostumam com o fedor habitual. É por isso que muitas vezes a Bíblia diz que nós somos corrompidos, que nós somos corruptos, que nós somos sujos, que nós somos pecadores, e nós temos dificuldade de aceitar. Sabe por quê? Porque nós já nos acostumamos com os nossos pecados. Nós já nos acostumamos com a nossa podridão. Os outros percebem, se irritam até, mas nós não. Isso é normal. Todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo fala. É que nem você passar na Cinzal. Não no Cinzal, né? Na Cinzal. Você já passou ali naquela... E a gente passa em frente, meu Deus, como é que alguém consegue morar aqui? E alguém que estava do meu lado disse, pastor, se acostumou. É exatamente isso que a Bíblia diz que nós somos. Infelizmente, Deus nos criou bons, mas nós nos corrompemos, nós estragamos. E como se há alguém que ainda não se convenceu da própria maldade, Davi ainda dá mais duas demonstrações de comportamento corrupto no verso 4. Ele pergunta, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Alguém que não crê em Deus com o coração, também não vai crer em Deus com a vida, com o comportamento. E duas coisas que ele vai fazer. Primeiro, ele vai se opor ao povo de Deus. Ele vai perseguir o povo de Deus. Ele vai tentar devorar o povo de Deus. Alguém que é inimigo de Deus não fica inimigo apenas de Deus, ele fica inimigo também daqueles que servem a Deus. O ateísmo tem feito isso vez após vez na história. Perseguir o povo de Deus. Mas eu me impressionei muito com a última característica. Não invocam o Senhor. Não invocar o Senhor nas situações de problema, de dificuldade, parece demonstração de força. Mas na verdade é uma demonstração de incredulidade. Você não invoca o Senhor porque você não acredita que Ele tem poder para ajudar você. E é claro que uma atitude como essa não vai ficar impune. É claro que isso vai trazer consequências. E é sobre isso que fala a segunda parte do Salmo. Se a primeira parte do Salmo fala sobre as características de um ateu de coração, a segunda parte vai falar sobre a condenação. A condenação de um ateu de coração. Eu pergunto para vocês, duvidar da existência do fogo impede que você se queime? Não, eu não acredito no fogo. Pois bota a mão no fogo para ver. Duvidar da existência do fogo impede que o fogo te queime? Claro que não. Você vai ser queimado da mesma forma, crendo ou não que o fogo existe. Da mesma forma, duvidar da existência de Deus não impede ninguém de um dia ser julgado e condenado por Ele. E é exatamente sobre isso que Davi fala nesses últimos versículos. A Bíblia fala muito sobre a condenação daqueles que rejeitam a Deus, e essa condenação está resumida no início do versículo 5, que diz: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Falando sobre aqueles que no seu coração não creem que Deus existe e que passam a se comportar de forma desagradável a Deus, o Salmo diz, um dia eles serão tomados de grande pavor, medo,
Uma das características de quem não teme a Deus é zombar de qualquer ideia relacionada a Deus. Faz até piada sobre Deus, sobre céu, sobre inferno. Deus é algo engraçado para algumas pessoas, mas é algo engraçado por algum tempo. Porque, infelizmente, vai chegar o tempo em que essas pessoas sentirão pavor do Senhor. Pastor, mas eu percebi que aqui ele falou sobre o justo. E como é que é isso? Como é que o Salmo fala sobre o justo, se no início ele diz que não há ninguém que faça o bem? É uma contradição? Se ninguém é justo, como é que ele fala do justo? Não é isso que diz? Verso 5. Deus está com a linhagem. Quem é o justo aqui, pastor? Precisamos entender que justo aqui é aquele que um dia reconheceu que era insensato, mas se arrependeu de coração e entregou a sua vida para agora viver de forma agradável a Deus. Foi alguém que olhou para si e reconheceu: como eu sou insensato, duvidar desse Deus tão amoroso e tão poderoso. Eu me arrependo, eu creio nele e a minha vida agora vai ser para servir a Ele. Justo na Bíblia não significa perfeito. Justo na Bíblia significa aquele que está no caminho estreito, aquele que está servindo a Deus. E ao contrário da condenação do insensato, aos justos são prometidas muitas bênçãos. Por exemplo, verso 6. Uma das bênçãos é: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Glória a Deus! O insensato quer zombar do justo, meter a ridículo o conselho dos humildes, mas o que ele não entende é que o Senhor é o refúgio dos seus servos. O Senhor é o refúgio dos justos. E o Salmo termina citando uma das principais características de um justo. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Qual é uma das características mais marcantes de um servo de Deus? É ele ou ela continuar esperando a salvação do Senhor. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quer saber se você é um ateu de coração ou um crente de coração? Quer saber se você é um ateu de coração ou um crente de coração? É simples. O crente de coração, apesar de todos os problemas que enfrenta, apesar de todas as dificuldades que atravessa, continua esperando a salvação do Senhor. Continua aguardando a salvação do Senhor. Talvez a tentação está muito grande na tua vida. Talvez a provação está muito forte. Mas lembra quem você é. Você não é mais um insensato que duvida. Você é um justo que acredita e que espera o livramento, a intervenção do Senhor na tua vida.
Interessante que a palavra salvação aqui, no hebraico, é Yeshua. Eu falei que o apóstolo Paulo usou esse salmo em Romanos para provar que todos, judeus e não judeus, são pecadores. Mas Paulo não para por aí. Paulo continua o livro de Romanos para mostrar que apesar de ainda sermos pecadores, o Pai enviou o seu Filho para se sacrificar no meu lugar e no teu lugar, para que nós fôssemos salvos. A salvação que Davi esperava veio há 2000 anos atrás. Olha como nós somos privilegiados. Aquilo que Davi apenas esperou, eu e você podemos receber no nosso coração. Yeshua, a salvação. Davi diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Tomara de Sião viesse já o Yeshua de Israel. E não apenas de Israel, mas do mundo inteiro. E ele veio para morrer por mim e por você. É por isso que eu quero encerrar nessa noite falando a dois tipos de pessoas. Primeiro eu quero falar com você que tem sofrido em nome de Jesus. Você que tem se arrependido dos seus pecados. Tem se voltado para Deus, mas tem atravessado algumas provações, algumas dificuldades. Eu queria dizer para você: estas provações, estas dificuldades, um dia irão acabar. Estas dificuldades que você tem atravessado, um dia elas irão cessar. O Salmo diz que o Senhor restaurar, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Sorte também pode significar fortuna, destino, situação. Deus é Deus de mudança. Deus é Deus de transformação. E muitas vezes, Deus é Deus de restituição. Ele vai restituir. Ele vai mudar a sorte do seu povo. E isso é verdade. Eu estou começando a ver na minha vida Deus começar a restituir algumas coisas que eu havia perdido. E talvez Deus não restitua tudo para mim e para você. Não fique triste, porque muitas vezes Deus não vai restituir. Ou porque não é mais seu, ou porque Ele tem um plano melhor para você. Tem paciência. E repreende agora, no teu coração, qualquer início de incredulidade. Porque você está aqui essa noite adorando a Deus. Você está aqui essa noite vestida como servo de Deus, adorando com a boca. Mas só Deus sabe como é que está o teu coração. Só Deus sabe como foi que você veio para cá essa noite. Talvez você está louvando com a boca, mas o teu coração hoje está longe do Senhor. Ou talvez o teu coração hoje está começando a se afastar do Senhor. Porque eu digo isso e repito vez após vez: nenhum afastamento de Deus é repentino. Todo afastamento de Deus é gradual. Você se afasta um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco depois, e quando você vai ver, você está longe de Deus e nem percebeu como. Olha para o teu coração agora e repreende qualquer começo de insensatez. Repreende qualquer início de incredulidade. Qualquer início de dúvida, de rebeldia, prega para si mesmo agora. E diz: Deus me perdoa, porque eu estava começando a andar no caminho do mal.
Eu estava começando a andar no caminho da rebeldia, no caminho da incredulidade. Mas eis-me aqui, Senhor, para começar de novo. Eu disse para Deus: Deus, essa mensagem é primeiramente para mim. Porque não tem um dia na minha vida que eu não precise me converter de novo ao Senhor. Então prega para si mesmo agora. Manda você mesmo tomar vergonha na cara agora. Repreende esses pensamentos agora. Talvez você não disse para ninguém. Você só veio aqui pela misericórdia do Senhor. Repreende agora esse pensamento de desistir dos caminhos do Senhor. Esse pensamento de voltar atrás. Esse pensamento de voltar para o pecado. Porque essa tribulação que você está passando hoje, e talvez amanhã não esteja mais. Essa tentação que você está sofrendo hoje, e talvez amanhã não sofra mais. O sofrimento vai passar. Vale a pena ser servo do Senhor. Vale a pena ser um justo arrependido dos seus pecados. O segundo tipo de pessoa a qual eu quero falar hoje é para você que tem procurado viver nos prazeres sem Jesus. Eu queria dizer para você que os prazeres sem Jesus acabam logo. O São João acaba logo. As festas acabam logo. O álcool acaba logo. A prostituição acaba logo. O prazer do pecado acaba logo. Está vendo o insensato? Sensato é alguém que decidiu viver no riso fácil. Mas o que é que ele vai encontrar no final da vida? Pavor, medo de Deus. Eu termino falando de um cosmonauta ateu, que em tom de brincadeira, afirmou ter perscrutado, investigado o universo inteiro com a sua cápsula espacial. E ele disse: eu nunca vi Deus. E quando ele falou isso, alguém completou: se você tivesse aberto a porta da cápsula espacial, você teria encontrado Deus. Ou seja, se tivesse aberto a porta, ele havia morrido. E ao morrer, ele encontraria Deus. Um dia, a porta da nave se abrirá para todos nós. E todos nós encontraremos Deus. A questão é como nós encontraremos Deus. Como insensatos, duros de coração, ou como justos que se arrependeram da sua insensatez. São essas as duas opções que eu e você temos hoje. E eu já peço que você curve a sua cabeça e diga para o Senhor como você vai sair daqui essa noite. Diga para Ele: eu vou sair daqui essa noite como eu entrei. Eu vou sair daqui essa noite rebelde. Eu vou sair daqui essa noite com o coração endurecido, porque quem manda na minha vida sou eu. Quem escolhe o caminho sou eu. Eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei. É uma opção sua. O que você não escolhe é o que você vai colher depois. Você também pode sair daqui essa noite como um insensato que reconheceu a sua própria insensatez, a sua própria dúvida, a sua própria incredulidade, mas se arrepende de tudo isso aos pés da cruz
E com o coração agradecido diz: Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me suportou até agora. Obrigado porque o Senhor poupou a minha vida até agora. Obrigado porque o Senhor é a salvação tão esperada, a qual agora eu posso receber pela fé. E eu quero viver para Ti a partir de hoje.